Se você trabalha no Brasil, presta muita atenção. A inteligência artificial, ela não vai acabar com o trabalho do futuro, ela vai acabar com o trabalho do presente. Profissões inteiras estão desaparecendo agora. E até 2027, milhares de brasileiros vão simplesmente perder seus empregos. E sabe qual é o pior? A maioria nem fazem ideia do que está por vir. Olha, o mundo passou 20 anos aí evoluindo bem devagarzinho, mas a IA mudou tudo em apenas 2 anos. E quem ainda acha que isso é modinha, vai sentir bem no seu bolso. Então hoje eu vim listar aqui algumas profissões que vão sumir até 2027. Ah, e detalhe, tá? Eu trouxe esse estudo pensando justamente no Brasil, em atualidades do Brasil. Nem tô falando a nível nacional, porque senão você vai dizer assim, ah, mas aqui no Brasil isso vai levar 10 anos para acontecer. Antes isso até que funcionava, mas agora com a inteligência artificial, o Brasil também sofre de forma imediata. O assunto ficou tão dramático que até o sol resolveu ficar com as nuvens ali, então liguei a iluminação. A primeira profissão a sofrer com isso aqui no Brasil é a função de telemarketing e saque. Sim, os atendimentos. Porque os chatbots, que ficou popularmente conhecido, não é, como o atendente virtual, eles estão assumindo já 60% dos atendimentos nas grandes empresas brasileiras. E o Brasil é um dos países que mais empregam nesse setor. E é exatamente por isso que será um dos mais afetados. Sim, até bancos e operadoras já estão demitindo. E como eu já te disse, isso não é teoria. Vou te trazer um exemplo bem real e atual. Sabe o Flávio Augusto? É aquele lá da WhatsApp? Ah, você não sabe quem é? Tá bom. É este homem aqui que você já viu em algum canto, tenho certeza disso. Sim, este Flávio Augusto que para mim é o maior empresário do Brasil. Eu estava assistindo por esses dias um podcast que é o Conselho, que é o do Flávio Augusto, e eles estavam falando sobre IA. No meio do papo ali com os convidados, ele fez um comentário dizendo que no início de 2025 ele iniciou o pós-venda da empresa dele, que no caso da WhatsApp, com 200 funcionários para fazer somente o pós-venda. E ele estava dizendo que já tinha demitido mais de 20% desse pessoal ou mudado para outra área. E aos poucos estava introduzindo justamente esse atendimento totalmente virtual. E nesse comentário ele disse que até início de 2026 estarão trabalhando 90% totalmente com inteligência artificial. Ou seja, ficaria apenas 10% desse pessoal, seria no total só de 20 pessoas. Isso significa que 180 pessoas serão demitidas ou trocadas para outras funções. E claro, gente, quando a empresa faz isso, ela não consegue trocar de função toda a equipe. Algumas pessoas, sim, vão perder o emprego. O atendimento humano, ele só vai existir quando realmente for necessário, sabe? Dá aquela bronca lá, só precisa falar com um humano. É só nesse momento. E para isso, ele precisa de pouquíssimas pessoas. Não precisa ter um time inteiro ali esperando o atendimento ser passado para o atendimento humano. E a tendência é diminuir cada vez mais. Cada vez mais terá poucos atendentes humanos, ou seja, pouco funcionário e muita inteligência artificial trabalhando. Isso é o Brasil real acontecendo na nossa frente, acontecendo agora, em 2025. Imagina como é que vai ter até 2027. Uma outra profissão que já está sofrendo muito são operadores de caixa. Eu tenho certeza que você já notou aí alguns grandes supermercados, aqueles caixas onde você pega o seu produto, passa o QR Code e põe ali na balança, põe diretamente na sacola. Assim como também já está acontecendo em lojas como Renner, Riachuelo, C&A, onde já tem um caixa ali de atendimento automático, ou melhor, de autoatendimento, onde você pega a sua peça de roupa, só põe lá, como se fosse numa parte de balança, e ele puxa dessa identificação do código daquela roupa. Você faz todo o processo ali de compra, vai embora para casa sem precisar de nenhum atendimento humano. O que é que vai acontecer cada vez mais? Cada vez mais vai diminuir os atendentes e vai ficar mais operadores assim automáticos e poucos ali, 1, 2 caixas, para quem tem dificuldade de utilizar a tecnologia. E assim está acontecendo em farmácias, lojas de departamento, até mesmo em padarias. As grandes redes estão assim reduzindo os caixas humanos e aumentando totens de pagamento. Eu também tenho notado isso onde McDonald's e outras redes aí de fast food que você encontra no shopping.
Olha, sobre essa questão, sei que a função que eu vou comentar aqui não é exatamente a mesma coisa, mas eu notei essa mudança não é de agora. Eu notei isso lá no início de 2014, tá? Eu prestei atenção ali que aos poucos estavam colocando o pessoal, todo mundo, para usar o cartão eletrônico, que no caso aqui em Recife chama o cartão do Vem. Deixa eu ver se o meu tá aqui fácil. Não, é, aqui ó, esse aqui é antigão, hein? Ó, cartão do Vem, isso aqui era meu Vem Trabalhador. E o que aconteceu? Começou a colocarem o Vem em circulação para estar ali facilitando, acelerando o processo de passar na catraca. E quando eu vi essa movimentação, lá em 2014, eu tinha o quê? Eu tava ali perto dos meus 17 anos e eu notei isso e eu comentei, olha, essa movimentação vão demitir os cobradores. Daqui a pouco não vai ter cobrador mais nos ônibus. A galera não acreditava. Pouco tempo depois que aconteceu, começaram a ser obrigatório pagar a passagem apenas com cartão eletrônico. Não estavam mais aceitando o pagamento em dinheiro. Dizia que era por uma questão de segurança, para diminuir assaltos. Tá. Daqui a pouco eu comecei a notar que eu estava indo para o curso em alguns ônibus que não tinha cobrador. E, dito e feito, algum tempo depois que aconteceu, retiraram todos os cobradores das linhas da região metropolitana do Recife. Não sei se na sua região ainda existem cobradores em ônibus, mas aqui em Recife não existe mais. Inclusive, retiraram até a cadeira que tinha de cobrador, retiraram para dar mais espaço para as pessoas no ônibus. Tá vendo aí? Essa movimentação, ó, 2014. E muita gente não se adaptou a isso. Muita gente, os cobradores nem prestou atenção, não procurava outra coisa, não fazia um curso, nem nada. E o que aconteceu? O resultado não foi outro. Milhares de cobradores desempregados, porque não procuraram uma forma de se adaptar às mudanças que estavam vindo. Da mesma forma, eu venho notando isso também desde essa época, que lugares como estação de metrô tinha bem mais atendentes para fazer ali a compra a venda de passagens, né? Hoje em dia, normalmente só tem 2 atendentes. E a tendência é que tenha nenhum futuramente. Porque agora até no metrô, eu não sei como é que são em outras capitais, mas até no metrô agora tem um cartão específico só para metrô. Onde antes já era cartão, mas aí você comprava só da sua passagem única. Então, ou você comprava toda vez que fosse usar, ou você comprava vários cartões e ficava carregando eles. Agora não, eles fizeram um cartão multiuso, onde eu posso carregar qualquer valor, assim como o Vem. Posso carregar qualquer valor ali e uso à vontade. O que é que isso significa, não é? Que daqui a pouco vai ter só um atendente ou atendente nenhum na estação do metrô. Até porque agora tem também os caixas eletrônicos, né? Agora não, né, gente? Há um bom tempo já que tem caixa eletrônico para você recarregar o Vem, principalmente por conta do Vem estudantil. Mas da mesma forma, vai ter esses caixas aí para você recarregar os outros tipos de cartões, como o do metrô. E se eu não estou comprando mais passagem no atendente, qual é a tendência? É ele ser demitido ou ele ser realocado para outra função. Mas como eu já disse, não tem espaço para todo mundo ser realocado. Então, cabe a você se desenvolver para se adaptar e não ficar aí desempregado, ficar sem trabalhar por muito tempo. Os bancos também não estão de fora disso, não é? Se antes você procurava, por exemplo, caixa do banco, porque você fala, ah, não, preciso fazer um depósito, mas eu quero que esse dinheiro entre agora, então eu vou lá no caixa fazer. Agora já tem caixas eletrônicos onde você põe as notas diretamente ali no acesso, a máquina contabiliza automaticamente, esse dinheiro entra na hora em segundos. E se antes você ia até o caixa para fazer um pagamento de uma conta, você já não precisa, o dinheiro está na sua conta, você vai lá no caixa eletrônico, escaneia lá o código de barra e pronto, você paga diretamente da sua conta bancária. Sem falar, claro, né, o pagamento pelo celular que facilita tudo, né? Mas com isso eu quero dizer mais uma vez que também os caixas de bancos vai sim sofrer com isso. Terão várias demissões em bancos que pode ter demissão, né? Porque tem bancos que não dá, são concursados. Então, essas pessoas irão migrar, mas também não terão novos contratados para essa função. Uma terceira função que vai sofrer com isso são assistentes administrativos e recepcionista. Você que achou o máximo fazer faculdade de administração. Eu sei, eu fiz marketing e fiz técnico de administração. Mas
Olha, emissão de nota, preenchimento de planilha, agendamento, organização de documentos, tudo isso a IA faz e faz melhor, mais rápido e sem salário. Isso não quer dizer que a empresa é cruel, é que a empresa precisa ter lucro, precisa baixar preço e o mundo evolui. Foi sempre assim a vida inteira. E vai continuar sendo assim, sempre em evolução, que cabe a gente se adaptar a essas mudanças. Uma quarta função são os digitadores e profissionais de processos repetitivos. É o que antes dependia de humanos para ser automatizado, escritórios, órgãos públicos e empresas privadas estão cortando essas funções silenciosamente. Um canto que você vê muito isso são, por exemplo, cartórios. Eu passo pelo menos toda quarta-feira em um cartório e eu vejo isso. Eu vejo pessoas que trabalham lá recebendo ligações e digitando o que a pessoa está falando ali para fazer um tipo de documento. E eu fico observando, daqui a pouco essa pessoa não vai ter mais esse emprego. Que o que um humano faria em horas, a IA faz em segundos. Tá? É só dar um comando correto e ela faz tudo certinho para você. Quinta função, designers e editores básico. Sabe aquela galerinha que fez aquele curso, aquele cursinho na escola de informática, de design? A galera que trabalhou muito aí, trabalhou e trabalha, né, em gráficas. Olha, a IA faz logos, post, thumbnails e até vídeos automaticamente. Por exemplo, eu refiz agora há pouco a logomarca da doceria. E eu fiz totalmente. Eu peguei o meu telefone, peguei uma canetinha e fiz um rabisco da ideia que eu queria, porque eu não conseguia descrever da melhor forma que ela pudesse entender. Então eu peguei, como se eu pegasse um caderno, desenhei ali a arte, um garrancho horroroso, claro, que eu não tenho nada a ver com a área de artes. Então eu fiz ali um garrancho da ideia do que eu queria. O que foi que eu fiz? Peguei essa foto, subi no ChatGPT e falei assim, tá aqui a ideia de como que eu quero reformular a logo. E comecei a descrever, não é, aquela minha ideia, para que ela usasse o que eu estou descrevendo junto com aquela imagem. E o resultado foi incrível, ficou linda. Eu não precisei pagar um centavo. Eu demorei em torno de 2 horas para conseguir fazer uma logo do jeito que eu queria, mas eu só demorei essas 2 horas porque eu estava dando um comando errado, tá? Meu marido veio, deu uma ideia e ela fez certinho, certinho, do jeito que eu estava imaginando. Então, essas profissões aí onde você chegava lá numa gráfica, por exemplo, ou para uma empresa de design e dizia assim: ó, eu quero que vocês façam uma logo para mim. Você consegue fazer isso sozinho. Então, por que as pessoas vão estar contratando serviços básicos? O que acontece? São profissionais que são muito bons, que usam a inteligência artificial para acelerar essa etapa, não é? Por exemplo, eu perdi 2 horas montando uma ideia. Talvez um profissional que entenda do prompt de ChatGPT, ele poderia dar ali o comando correto e fazer isso mais rápido, tá? Mas, para quem tem tempo, a pessoa já não contrata mais esse tipo de serviço. Assim como criação de sites, né? Agora tem sites que são super automatizados, já tem a IA dentro daquele site, então você só dá o comando de como que você quer mais ou menos aquele site, para que vai ser, por exemplo. Ah, eu quero um site de cosméticos, vai ser essa marca aqui, e a gente trabalha com essa linha de beleza e tal, tal. Você dá lá uma descrição mais ou menos, como se você fosse fazer uma apresentação do seu produto. Eu perguntasse para você, o que é que você faz? O que é que seu produto faz? Aí você vai lá, bota lá esse prompt, que é um comando de como você quer, e em menos de 3 minutos o seu site está montado. E o que antes as pessoas pagavam 50, 100, 300 reais para fazer aquele site ficar no ar, agora a pessoa paga 10 reais por mês, 15 reais por mês, e ele fica funcionando ali no nível profissional. Se você ainda não viu, tem IA que pega você pega uma IA e diz assim, eu quero que você faça uma foto de uma pessoa segurando esse produto. E aí você, por exemplo, eu quero que a IA mostre uma mulher de aproximadamente num público de 25 a 35 anos, carismáticos, que esteja segurando este livro. Ela vai fazer segurando aquele livro. Vai montar ali um personagem. Depois tem a que você pega essa foto, joga lá e faz assim, eu quero que ela faça um movimento abrindo esse livro e lendo ali um trecho. E aquela foto vira vídeo. Desse jeito. Gente, é incrível.
A sexta profissão, você vai lembrar um pouquinho da sua infância, e talvez se você tem filho, você pague por isso também. Sabe aquele professor do reforço tradicional? A criança não vai bem, sei lá, em matemática, e aí você paga, a criança estuda de manhã, você paga um reforçozinho à tarde para aquela pessoa ensinar. Então, essa função vai rodar. Idiomas básicos também, porque hoje já existem plataformas de IA que elas ensinam de forma personalizada e gratuitamente. Ela te ensina como você pronuncia, ensina o que é, como você usar, como você pronunciar e ainda fica de conversa com você. Você pagava ali antes 1 hora daquele profissional e hoje você pode ter no seu celular. Você pode, se quiser, passar o dia inteiro ali conversando com a IA no idioma que você quiser e não paga nada por isso. Da mesma forma, os professores de reforço tradicional. Se o YouTube já fez muita gente perder esse trabalho, né? Porque o YouTube veio, democratizou, e aí as pessoas já não ficavam mais pagando para qualquer pessoa lhe dar um reforço. A pessoa ia no YouTube, pegava um vídeo explicativo de um bom professor e compreendia o assunto. A IA faz isso de uma forma inexplicável. Ela, além de fazer isso, né, trazer a explicação perfeita, ainda tem a IA que ela se adapta ao seu ritmo, à sua forma de pensar, à sua forma de falar, e ainda trazer várias formas que você possa compreender melhor. A sétima área que vai perder trabalho, nossa, isso aqui vai ser polêmico, hein? Tenho certeza que tem alguém na sua família que virou motorista de aplicativo, não virou? Talvez até mesmo dentro da sua casa. Hoje a gente vê pessoas de áreas profissionais que estudou pra caramba e que agora está trabalhando como Uber ou pelo 99, como motorista de aplicativo no geral. Mas parte desses motoristas de aplicativos, sim, vão perder o trabalho. Por quê? Porque carros inteligentes já estão sendo testados globalmente. O que são esses carros inteligentes? São carros que dirigem sozinhos. Eu lembro que há mais ou menos 8, 9 anos eu já estava interessada nisso. Eu queria estudar engenharia de carros autônomos, que tinha um curso muito interessante por uma plataforma que é pelo próprio Google. E eu fiquei muito interessada em estudar isso. Na época não deu, porque essa plataforma foi embora do Brasil. Não é como hoje, né? Então não tinha como fazer esse curso, mas eu queria muito. Hoje, isso já está vindo para cá de uma forma muito natural. Você já vê aí carros de entrega funcionando como testes, tá? Mas esses carros inteligentes já estão sendo testados globalmente. Você vê aí em vários outros países, como Dubai, por exemplo, vários Uber que são apenas um carro dirigindo sozinho e de forma totalmente segura, tá? E esses carros inteligentes, eles começam a ser adaptados no Brasil. Daqui a pouco, acho que no máximo em 2 anos, vai ter muito carros autônomos aí rodando no país. Claro que essa função ela não vai desaparecer totalmente, né? Mas diminui muito. Por quê? Porque a Uber, a 99, ela quer, assim como o iFood também, eles querem lucrar. Então, para eles é interessante tirar essa mão de obra, até porque o carro inteligente não vai ficar fazendo protesto, entendeu? Para ficar aumentando comissão ou para aumentar incentivos. Não vai estar fazendo essas coisas. Vai funcionar exatamente da forma que eles quiserem. Por isso que sim, muitos motoristas de aplicativos vão ficar sem trabalhar. Talvez no futuro nem seja possível qualquer pessoa que quiser se cadastrar e começar a rodar. Tá? Que talvez fique esgotado, já que agora eles vão começar a ter seus próprios carros. Assim como entregadores vai diminuir, porque vai ter como entregar de forma automática. Já tem aí fazendo testes de entrega com drones, tá? Carrinhos que entregam seu endereço sozinho. Claro que aqui no Brasil a questão de roubo vai atrapalhar um pouquinho, mas eles vão encontrar solução para isso, tá? E dessa forma, muitos entregadores vão ficar sem trabalho. Oitava área, jornalistas e redatores operacionais. Notícias simples e textos repetitivos já são gerados automaticamente. Só quem é bem estratégico vai conseguir sobreviver. A pessoa tem que ser muito bom na função para conseguir sobreviver a essa era. E eu nem coloquei aqui nas minhas anotações, mas uma área que com certeza vai diminuir muito é essa questão de quem trabalha no digital, por exemplo, a galera que cria roteiro, porque eu organizei o roteiro com a ajuda do ChatGPT. E bastou perguntar a eles quais as áreas que mais vão sofrer com essa mudança de forma muito rápida, que ele me deu todos os dados,
com detalhes, com fontes de referências confiáveis. Qual é o impacto real disso, né? Ó, até 2027, estima-se que mais de 30% das funções repetitivas no Brasil serão substituídas. E a pergunta é: você está dentro desse grupo ou você está fora dele? Porque a verdade é dura. Quem não aprender a usar IA vai ser substituído por quem sabe. Mas existe o outro lado, tá? O lado das pessoas que estão crescendo, lucrando e se antecipando a um novo mundo. Eu vou deixar aqui também algumas áreas que elas não serão substituídas e inclusive elas vão explodir entre 2026 e 2027. Uma delas são as profissões estratégicas de vendas. A gente fala muito aqui sobre vendas, eu estou o tempo todo martelando na sua cabeça sobre vendas. Porque, olha, até dá para colocar IA para vender, mas o que mais acontece mesmo são os vendedores utilizando a IA para aprimorar as suas vendas, para acelerar a venda, para otimizar. Em vez de ele fazer todo o processo de venda, parte a IA faz e a etapa final é jogado para o atendimento humano, que consegue ali mexer mais no emocional e conseguir garantir aquela venda. Então vão sobreviver quem vende de verdade, quem atende de forma humanizada, quem usa a IA para potencializar essa conversão, porque aí a IA já pode te dar o pitch de venda não, pode te dar o lead já correto que sabe que vai vender. Só falta o finalzinho para fechar aquela venda. E claro, né, se você ficar aqui dentro desse canal, você vai conseguir muito disso, porque aqui eu só falo com você sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre negócios, sobre renda extra. Inclusive eu estou finalizando um livro sobre ideias de renda extra, não só sobre ideias, né? Ele vai desde desenvolver sua mentalidade aí para que você saiba em que área que você é melhor, para que você encontre uma renda extra que combine com você, para você não desistir fácil ali na primeira dificuldade. E eu também, a cada ideia, eu montei ali 40 ideias de renda extra, e para cada ideia de renda extra tem a estratégia para a pessoa vender. Inclusive, dá uma conferida aí na descrição para ver se não já está liberado esse livro para você. E aqui no canal tá cheio de conteúdo falando sobre isso, né? Falando sobre vendas, estratégias, porque eu trabalho com comércio, com venda a minha vida inteira, desde a infância, principalmente ali dos 14 anos em diante, que eu trabalhei diretamente na venda de comércio, como atendente, como vendedora. E eu sempre conseguia aí fazer muitas boas vendas. E o melhor, não era empurrando qualquer produto. Eu conseguia encontrar o produto certo para o cliente. Disso eu tenho o maior orgulho de falar assim. Nunca empurrei um produto ruim para um cliente. Eu sempre procurei o produto que o cliente precisava. Então, se você precisa de ideias como essa para você vender, para você crescer nas suas vendas, aqui no canal tá cheio de conteúdo sobre isso, porque eu quero muito que você fique independente, que você se torne dona do seu nariz. Olha, uma outra área que vai sobreviver são os criadores e produtores digitais, mas não é de qualquer jeito. Da mesma forma que vai sobreviver, vai ter uns que vão morrer aí, porque não vão saber se adaptar, tá? Então, criadores de conteúdo, de vídeo, de estratégias, de roteiros, vão sobreviver, mas tem que ser de forma muito bem feita. Na verdade, só vai sobreviver quem fizer as coisas muito bem feitas. Deus sempre cobrou isso de nós, né? Faça como se fosse para Deus. Faça as coisas bem feitas. As coisas de Deus são com excelência. Então, se você faz para Deus, você faz com excelência. Se você fizer as coisas com excelência, você vai ser notado. Então, esse mundo está fazendo com que te force a ser bom, a fazer as coisas da melhor forma possível para entregar o seu melhor. Se você não fizer isso, não entregar o seu melhor, não fizer um bom trabalho, você não vai sobreviver ao que está vindo por aí. E o que justamente vai ajudar esses criadores e produtores digitais a sobreviverem é que a IA, ela ajuda, mas ela não substitui a sua personalidade. Impõe a sua personalidade e mostre quem você é, que as pessoas elas vão se agradar por quem você é. Ela vai querer te acompanhar, ela vai querer consumir o que você consome. É assim que esses criadores vão sobreviver, tendo personalidade, tendo posicionamento. Um terceiro setor que vai sobreviver são os negócios autorais e artesanais. Acabei de falar aqui o que eu estava fazendo um livro. E, por exemplo, né, isso é um tipo de negócio autoral. Isso é algo que vai sobreviver. Porque uma IA, ela até pode escrever um livro completo em segundos, tá? Ela escreve um livro em segundos, se você pedir.
mas ela não tem como contar a tua história. Ela não tem como contar a tua narrativa de como é que foi lá do início até você chegar aqui. Como é que foi essa trajetória? E esses ensinamentos que você tem para passar para muita gente, não é? Esse tipo de coisa não tem como uma inteligência artificial tirar de você. Então, negócios autorais vão sobreviver e principalmente também os artesanais. Gastronomia artesanal, beleza, serviços personalizados. Inclusive, lá no livro que eu estou preparando, tem muito falando sobre isso, tá? Sobre serviços personalizados. Muitas ideias sobre isso. Inclusive, muitas ideias que eu já fiz na vida, porque eu sei que dá muito certo. Quanto mais um produto é personalizado, quanto ele é artesanal, mais valorizado ele é. E você precisa mostrar isso para as pessoas. E sim, você vai ser valorizado se você focar nisso. E também tem que ser o quê? Os produtos criativos, não é? Produto criativo é o que sobrevive. Você vê aí várias empresas, como empresas de brownie, de bolo, marcas pequenas que crescem pelo brand do negócio, tá? Pelo produto criativo que ele tem. Às vezes é um produto que uma outra empresa vende igualzinho, mas ele apresenta de uma forma diferente e bomba na internet, consegue vender milhares de reais aí. Uma quarta área que vai sobreviver são os profissionais híbridos, assim como tem carro híbrido, tem humano híbrido agora, que é a junção de humano com IA. É ele usar a IA para aprimorar o que ele já faz de bom. Tá? Então, um social media, um copyright, um gestor de pequenos negócios, profissionais que sabem operar ferramentas de IA, essas vão ganhar muito dinheiro, principalmente isso aqui, ó, profissões que sabem operar ferramentas de IA. E detalhe, tem cursos gratuitos que te ensinam a utilizar a IA, a aprender sobre prompt, até pelo próprio Google, tá? Eles te ensinam de graça. Procura aí para você aprender. Então, essas profissões aí, como eu te falei, social media, copyright, gestor de pequenos negócios, se ele utilizar a IA, ele vai crescer muito e ganhar dinheiro, porque ele vai potencializar o que ele sabe fazer, vai descartar, né, vai cortar ali umas áreas que ele fazia antes, tudo, e agora ele vai passar para essa tecnologia fazer. Dessa forma, ele pode focar no que realmente é bom. As profissões estão mudando, mas você pode mudar mais rápido. Se você quer entrar no lado de quem lidera esse novo mundo, e não no lado de quem é substituído, se inscreve aqui no canal agora, porque 2026, 2027 não vamos esperar por ninguém. E eu estou aqui para te preparar antes que o mercado te engula, né? A gente viu aí muita gente sofrendo, ficando sem emprego. Eu não quero que aconteça com você também. Esse vídeo pode até ter assustado, mas saiba que aqui eu trago muitas ideias aqui no canal sobre como você sobreviver aí a crises, como você conseguir fazer seu próprio dinheiro, independentemente de você ter emprego ou não. Então, se você está preocupado se você vai perder o seu emprego ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é você se desenvolver para saber sobreviver mesmo sem ter um emprego. E isso é algo que eu sei te ensinar. Só você dar uma olhada aí, dar uma girada aí aqui no canal que você vai ver o tanto de ideias que eu trago para isso aqui acontecer. Se você gostou, curte aí o vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha aí te deixado em alerta para que você tome cuidado para não rodar aí com muitos profissionais, porque vai ser uma grande crise que vai acontecer aí. Muita gente no olho da rua, muita gente saber o que fazer, por não ter experiência, não ter conhecimento suficiente para migrar para uma nova função. Eu não quero que você esteja no meio disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.